Olá, de volta para mais um podcast do Meon Entrevista. Vamos falar de esporte, vamos falar de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Por isso, estou trazendo aqui o meu convidado, o Sérgio Godoy, personal, vai bater um papo com a gente. Godoy, como é conhecido, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Reinaldo? Obrigado pelo convite. Bom, estou aqui à disposição. O que você quiser saber, eu estou aqui à disposição. Olha, falar de saúde, esporte, qualidade de vida, bem-estar é uma coisa ótima, né? Faz bem para todo mundo, né? Esse é meu mundo do dia a dia. Até fora do contexto de trabalho, é o que eu vivo. Até costumo dizer, Reinaldo, que no contexto geral, eu não trabalho vendendo treinos, eu entrego um estilo de vida. Sim. É o que eu vivo. Então, falar sobre isso para mim vai ser joia, tranquilão. E como começou isso para você? Você é de Mogi das Cruzes, né? Isso, Reinaldo. A história é bem longa, Reinaldo, mas o processo foi mais ou menos assim. Eu nasci em Mogi das Cruzes, eu tenho 48 anos, então nasci lá em Mogi, aí a atividade física era a nossa brincadeira. Na época não tinha tecnologia que tem hoje, então a brincadeira era se movimentar. Então você pega, bolinha, não sei o quê, esconde-esconde, e perna de pau, esse tipo de coisa. Então o movimento já fazia parte da vida. E, na verdade, de todas as crianças. Né? Não tinha muitas outras brincadeiras. E aí de lá para cá, na escola também a gente tinha um esporte mais intensivo, não era como é hoje, que é mais opcional. É uma pena isso aí, Reinaldo. Hoje aconteceu, acho que uns 10 anos para cá, que meio que educação física não é uma matéria obrigatória que vale nota real. Se você fizer, já está bom. Eu sou do tempo de valer nota e a frequência realmente era intensa. Eu tive até boxe, só para você ter uma ideia. Né? Deixa eu fazer boxe na escola. Na escola. Não lutava nada, né? Era péssimo. Mas é uma atividade, se você voltar no tempo, né? Pela minha idade, poxa, lá atrás você ter uma atividade diferente, né? Era interessante, né? Boxe na escola é novidade. Novidade. Eu então, assim, e como eu morava numa comunidade, tá? Essa comunidade que hoje é um bairro nobre, chama Socorro. Eu costumo dizer que um bairro que chama Socorro não pode ser bom, né, cara? Mas até hoje sempre chama Socorro. E aí, nesse lugar, então, meu pai, ele usou a ferramenta escola e esporte para tirar a gente do bairro. Então, quando na escola tinha algumas atividades, assim, fora do período de aula, à tarde e tal, ele me inscrevia em todas. Então, praticamente, eu ficava na escola o dia todo e não tinha muito esse acesso na comunidade onde eu morava. Entendeu? Então, por isso que o esporte sempre fez parte da minha vida. Então, no primeiro momento, era um movimento através de movimentos lúdicos, brincadeira e tal. Depois, já começou o esporte na escola mesmo. E, na sequência, tinha nas escolas, na época, tinha um interescolar, que era escola contra escola. Isso. Então, cada escola tinha a seleção do futsal, a seleção do voleibol, a seleção do handebol, do basquetebol, e aí tinha o campeonato escolares. A modalidade principal qual era? Eu gostava muito do vôlei, tá? E do futsal, era goleiro do futsal. Mas eu participava de todas. No basquete eu era banco, no handebol também era banco. Totalmente inserido no esporte, né? 100%. Eu falo, Reinaldo, que o esporte, na minha opinião, é a segunda maior ferramenta educacional que existe. Para minha família, a primeira, tá? E a segunda ferramenta é o esporte. É impressionante como o esporte pode te educar. Até o que fica faltando, mais ou menos, na sua casa, um trabalho em grupo, ou algo mais desafiador, aprender a derrota, principalmente. Então, o esporte te entrega muito isso. E o esporte, ele forma cidadãos da melhor maneira possível, né? E te lapida, e muitas vezes com muita dor. Ele dá muita oportunidade, né? Ele abre portas, exatamente. Né? Ele abre portas. E se você pegar o esporte num contexto real e jogar para o seu cotidiano, vai ser muito difícil você não se tornar um cidadão exemplar.
Sim. E como isso passou a fazer parte da tua vida de uma maneira profissional, né? Legal. Bom, eu estou aqui na escola, é lúdico, estou estudando, mas eu quero levar isso para a minha vida, né? Teve uma outra profissão antes ou não? Eu tive algumas. É. Então, como eu morava nesse lugar, eu vendia no verão. Eu vendia geladinho, sabe? O pessoal chama de sacolé, em alguns lugares, o geladinho. Chup-chup, cada lugar tem um nome. E no inverno, eu vendia pão de queijo. Então, foi minha primeira profissão. Já empreendi ali na... Então, eu pegava, por exemplo, ia na padaria, pegava uma caixa de isopor com cheio de pão de queijo e saía vendendo. Vendia. Ou pegava o geladinho e saía para vender. E ganhava minha graninha já. Bacana. Isso eu tinha 9 anos de idade. Olha só. 9, 10 anos. Na época era normal, tá? Hoje é extremamente estranho. E aí depois o esporte começou a fazer parte mesmo. Como eu fiz tive outras profissões, eu me encontrei no momento da minha vida, eu tinha 21 anos já, vou pular já então esse pedaço. Quando eu cheguei nos 21 anos, eu já era casado, eu já tinha um filho, e a minha função nessa hora era cuidar da minha família. Sim. Então eu abandonei todo o esporte. E aí eu cheguei a pesar 106 quilos. Que isso? 106 quilos com 21 anos. Eu sempre fui tão ativo, sempre tive um corpo muito saudável. Cheguei a pesar 106 quilos. E totalmente deprimido, não sabia que era depressão, na época não existia esse nome, né? Tinha outros nomes. Então eu trabalhava como corretor de imóveis. Então eu trabalhava como corretor, uma coisa que eu não gostava. Eu era casado, mas não sabia o que um marido exercia. Eu tinha filho, não sabia o que um pai fazia. Muito novo. Muito novo, totalmente inexperiente. Então, eu vivia a vida um dia de cada vez e o negócio ia acontecendo. Mas, Reinaldo, num contexto do nosso país de classe social muito baixa, a grande maioria, isso é muito normal. Daí as pessoas ficam patinando nesse estilo de vida, nesse ritmo de vida. E quando você vê, você envelheceu e morreu e nasceu, e o seu filho cresceu e viu você dessa forma, ele continua e vira um ciclo vicioso familiar que não sai disso daí. O que aconteceu, real, eu me recordo de um dia, depois do Ano Novo, sempre tem aquela listinha, né, de Ano Novo, não sei se você faz, eu faço mesmo sem ter nenhuma instrução, faço desde moleque. O que eu quero fazer o ano que vem. Projeta o próximo ano, digamos assim. E nunca dava em nada, tá? Mas tinha lá a listinha. E essa listinha sempre me cobrava. Tinha aquela listinha como cobrança. E aí, quando eu fiz essa listinha, acho que no ano de 98, cara, eu tinha lá que eu precisava melhorar meu condicionamento físico, meu corpo. Me olhava no espelho e já não me enxergava mais. Minha vida estava totalmente bagunçada, como disse agora. E aí eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Aí na época não tinha jornal, não tinha internet. Sim. Tava chegando a internet, eu acho. E aí eu trabalhava numa imobiliária, e lá tinha um jornal impresso. E eu comecei a olhar ali, um jornal ali e tal, porque o corretor tem que olhar jornal para ver os anúncios e tal. Sim. E aí quando eu estava olhando lá, eu vi Companhia Atlética contratando. Eu falei, nossa, Companhia Atlética, meu. Acho que eu vou mandar um currículo para lá para trabalhar no administrativo. E aí eu com 106 quilos, falei, cara, eu consigo matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mudo de emprego e ainda consigo atingir minha forma. Muda o estilo de vida. Entendeu? Eu falei, bom, aí eu acho que vai dar certo. Mandei o currículo para lá, eles me chamaram para fazer uma entrevista. E essa parte da história, está até inclusive no livro... Depois a gente vai falar sobre essa parte da história. Quando marcaram a entrevista num dia à tarde, se eu não me engano foi às 15 horas que marcaram a entrevista, e eu vivi uma crise financeira, uma absurda, uma das maiores que eu já vivi. E eu tinha um vale-transporte no meu bolso para ir fazer essa entrevista. E era um vale-transporte escolar, não sei se ainda tem. Antigamente tinha escolar e eu não sei. Para o trabalhador ou comum, é diferente, né? Isso. E aí esse escolar, ele era especificamente para estudante, mas quando o estudante não usava, eles vendiam. E eu comprava esse vale transporte. E nunca ninguém me perguntou nada e tal.
Mas, Reinaldo, quando virou esse ano, eu estava decidido a mudar de vida. Eu falei, eu vou mudar. Eu preciso mudar. E aí eu entrei no ônibus para fazer essa entrevista. Quando eu dei o vale transporte pro cobrador, ele olhou para mim e falou, cara, você é estudante? E aí eu falei, cara, eu posso mentir? Eu posso simplesmente passar a catraca e depois eu dou vale transporte, que se dane. Uhum. Ou eu posso simplesmente falar a verdade. E aí eu estou mudando mesmo. Né? E eu decidi falar a verdade, falei, cara, não sou estudante. Estou indo fazer uma entrevista de emprego e tal, e é o único vale transporte que eu tenho. E eu peguei o cobrador num dia mal-humorado. Estava ruim, estava mal. Ixi. Teve um dia pior do que o meu. E aí ele falou, você não tem outro? Eu falei, não tenho. Não tem dinheiro? Também não tenho. Ele falou, motorista, para o ônibus que o rapaz vai descer. E eu morava num bairro aqui, não sei se você conhece, Reinaldo, Morumbi. Sim. É longe do Colinas, onde é a Companhia Atlética. Eu falei, tudo bem, já que é para mudar de vida, eu vou fazer um negócio direito. Então tá bom. Aí eu me senti, ele falou bem altão, assim, e aí cheio de gente, o ônibus, me senti bem humilhado. Mas tudo bem. Você foi andando? Eu fui andando. Falei, eu vou andando e tudo certo. E na época, você vai se recordar bem, Reinaldo, que a gente ia procurar emprego, você ia bem arrumadão, ia de camisa, sim, talvez até gravata e tal. Eu não estava com gravata. Ou estava, não vou me recordar, mas tudo bem. Fui andando. Com 106 quilos, não pode esquecer, né? E eu fui andando até o Colinas. Quando eu cheguei no Colinas... Já estava com menos de 106. Bem provável, bem provável. Pelo trajeto. Mas aí eu cheguei, era 1h30, quase 2 horas depois da entrevista, ou seja, eu tinha saído antes para chegar, sim, antecipado, então eu cheguei 2 horas depois quase, todo assado, da perna. Pegou um dia de sol? E tava um sol brabo. E aí, então, cheguei na Companhia Atlética para fazer entrevista, suado, tudo bagunçado. E aí, quando eu cheguei lá, eu chamei, falei para a moça da recepção, a moça falou, olha, já aconteceu, até já escolheram as pessoas. Eu falei, puxa. Mas eu vou chamar o Eduardo aqui, que eu acho que o Eduardo, depois eu fiquei sabendo que ele era o chefe da manutenção. Tá. O Eduardo ia selecionar também algumas pessoas. E aí ele me chamou, ele falou, eu contei para ele o que aconteceu. Ele falou, cara, já escolhemos as pessoas e tal. Eu falei, cara, aconteceu isso. Eu abri o jogo com ele, tá, e falei totalmente a verdade. E ele se sensibilizou com a história. E aí ele pegou e falou, olha, cara, não vai ter como a gente voltar atrás do que já foi feito, mas eu vou fazer uma entrevista agora para manutenção. Se você quiser, você pode participar. Eu falei, cara, eu não sei apertar um parafuso direito. Ele falou, não, a gente vai dar curso para tudo. Uhum. Eu falei, então fechou. Sim. Eu vou participar, já estou aqui mesmo. E eu tinha um problema, Reinaldo, porque eu nunca tive um currículo bom. Porque você imagina um cara que nasce numa comunidade, é difícil ele fazer um curso. Hoje até tem mais possibilidades. Sim. Tá, mas 35 anos atrás... Falando da época diferente, né? Mais difícil. Não, e você não tinha acesso a essas coisas. Você às vezes até tinha, mas não sabia que tinha. Hoje você faz online, lá sem condição nenhuma, né? Então, é totalmente diferente, né? Então, o que eu fazia? Eu mentia meu currículo, que eu pensava o seguinte, eu falei, olha, ele vai me chamar. Quando eu conversar com ele, talvez eu consiga fazer ele mudar de ideia. E aí nunca dava certo. Claro que não dava certo. Tá. Óbvio. Mas esse dia, então, quando você decide fazer a coisa certa, Reinaldo, parece que as coisas vão dando errada, até que elas começam a virar, até que começa a virar o jogo. A partir da verdade que você contou para o cobrador. Exatamente. Quando eu cheguei lá na companhia, eu ia disputar a vaga com um currículo mentiroso. Tá? Mas quando foi para manutenção, aí já não precisava mais, já falei que não sabia nada. Exatamente. E tá tudo certo. Ele nem quis o meu currículo. Eu falei, nossa, que bom. Você fez entrevista com ele? Fiz entrevista, aí não tinha ninguém que queria participar da entrevista, então só tinha eu, passei. Passou. Entendeu? Falei, ganhou de todo mundo. Ganhei de todo mundo. Goleada. E aí, cara, a partir daí, eu consegui um emprego, ele me deu um vale transporte para voltar e tal, e quando eu cheguei na Companhia Atlética, tinha uma coisa, Reinaldo, que quem nasce numa comunidade,
Eu falo sempre isso, Reinaldo, porque é a minha raiz. Sim, sim. Tá? E a ideia não é para você, ou qualquer pessoa que esteja assistindo ou ouvindo, que tenha pena. Tá? Porque eu não sabia que tinha coisa tão boa assim. Depois que eu fui vendo, tá? Mas quem nasce lá, a gente tem uma cultura lá, não sei se tem até hoje, de pessoas abastadas, elas são exploradoras de pobres. E, é tudo folgado, e era essa cultura que eu tinha. Sim. Eu cheguei na Companhia Atlética, era só pessoas do mais alto nível da cidade. E eu percebi que era totalmente diferente. Eu entendia que eles não trabalhavam e tal. Falei, não, é o contrário, eles trabalham muito mais do que eu, inclusive. Entendi. Entendeu? Eu falei, cara, eles acordam 5 horas da manhã, vêm para academia, depois vai para o inglês, volta e depois vai trabalhar. Você passou a conhecer de perto uma outra realidade. Uma outra realidade, e que não fazia parte bem perto do meu cotidiano, mas olhando com outros olhos. Eu falei, cara, esse pessoal é alta performance mesmo. Não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Se der tudo errado, já deu certo. E o que você fazia na manutenção lá? Consertava equipamentos, limpava a piscina. Tá. E aí, desde manutenção elétrica até manutenção de equipamentos. E eu fui fazendo os cursos todos e foi melhorando. Sim. Mas o que mais me impressionou nessa época foi o pessoal alta performance mesmo. Quando eu digo alta performance, não é alta performance no sentido atleta ou um grandíssimo empresário. Sim. E tal, que acorda assim. Não, a alta performance da pessoa. A sua alta performance, a minha alta performance. Sim. Tá? É isso que eu via lá. Eu falei, caramba, o pessoal, eles não param. E aí tinha uma rotina, eu percebi que eles tinham uma rotina muito certa, eu não tinha rotina. A rotina, eu acho estranho quando as pessoas falam que eu detesto rotina. A rotina te molda, a rotina te ajuda muito. Sim. Sem você ter a rotina, você não chega a lugar nenhum. Eu vou estudar 2 horas por dia, então você vai estudar 2 horas por dia. O cara que tem a rotina de permanecer com aquilo, a disciplina de continuar durante muito tempo, porque não tem como dar errado. Quando você estava na manutenção de equipamentos, você imaginava, poxa, eu vou estar do outro lado agora? Nunca pensei. Não. Eu vou até te falar, Reinaldo, que tinha alguns professores lá que eu olhava e falei, cara, se esse cara conseguiu ser professor, eu também consigo, bicho, não é possível. Só que, pra você ter uma ideia, eu não tinha nem ideia como fazia para fazer uma faculdade. Tá. Aí eu tinha meu amigo, inclusive está com ele esses dias, meu amigo até hoje, Arthur Hashimoto. Ele é uma referência nacional da educação física. Para mim, ele é o melhor educador físico do país. Tá. E aí eu perguntei para ele, falei, Arthur, como é que faz para ser professor, cara? Ele falou, você tem que fazer um vestibular. Eu falei, o que é vestibular? É prova, uma prova igual de escola. Só que de conhecimentos gerais e tal, e, bicho, tirar uma nota boa, você passa, se não, e fechou. Eu falei, tá, mas paga? Ele falou, se você passar na federal, você não paga nada, só que é muito difícil, e tem a particular, que se você passar, você tem que pagar. Entendeu? Além de você ter que estudar para passar, ainda você vai ter que pagar. Eu falei, e onde é que é federal? Ele falou, não tem federal aqui, só em São Paulo. Eu falei, não sabia. Então tá bom, então federal não dá. Então, porque como é que vai para São Paulo? Não tem a mínima condição. Então aí eu peguei e prestei, fui na Univap, vi lá a data do vestibular e tal, fui prestar vestibular. E eu na manutenção, tá, da Companhia Atlética. E aí quando chegou lá no vestibular, se eu não me engano, acho que era 278 vagas. Tá. E tinha umas 500 pessoas. Eu passei, acho que com 276. Ali. Eu não estudei nada. Mas passou. Passei. Eu falei, caramba, ainda passei. Aí cheguei pra moça. E agora? Moça, passei e tal. E, quando começa as aulas? Ela falou, não é assim. Você tem esses documentos aqui que você tem que trazer pra mim e pagar a matrícula. Eu falei, mas não é estudar e pagar? Ela falou, não, você tem que pagar a matrícula. Aí depois eu falei, caramba, não contava com essa. E a matrícula é a próximo salário mínimo, Reinaldo. Tá? E aí que entra o anjo, ou o coringa, ou você pode, sei lá que nome que você daria, eu vou chamar de segundo pai. Tá. Eu tive um chefe e uma chefe
a Mônica Marques e o Mano Alberto Marques. Sim. Eles são sensacionais, seres humanos assim, diferenciados. E aí eu fui contar pro Mano, falei, Mano, eu tô precisando das minhas férias adiantadas, dinheiro. Aí ele perguntou para mim, pô, você arrumou outro filho, cara? Não é possível, você já não tem uma condição bacana. Olha a preocupação dele. Tá. Aí eu falei, não, mano, eu passei no vestibular. Aí ele falou, é? Eu falei, eu preciso pagar a matrícula. E eu esperava do Mano, o Mano é um cara sensacional, muito realista. Eu esperava do Mano uma outra abordagem. Ele falou, cara, você já pensou que se você não consegue nem pagar a matrícula, como é que você vai pagar a mensalidade? Aí, eu acho que é aí que ele passou a gostar um pouco mais de mim. Eu falei, mano, eu vou te contar uma coisa. A sua vida, ela é toda formatada. Você tem uma ideia do que você vai fazer daqui. Talvez ele nem lembre disso. Sim. Bem provável que não lembre disso. Você tem uma ideia do que você vai fazer daqui 5 anos. Você tem uma ideia do que você vai fazer daqui 6 meses. Meu, a minha é 1 leão por dia. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o leão do dia é a matrícula. Sim. Depois eu tenho mais 30 dias para matar o leão da mensalidade. Então foi nesse esquema. E aí vem a humanidade do Mano. Que ser humano bacana. Ele falou, tá, Sérgio. Ele ficou meio assim, sabe, meio... Porque eu dei essa resposta para ele. Afinal de contas, ele era meu chefe. Sim. E aí ele falou, volta aqui amanhã que eu vou dar um jeito para você. E aí eu voltei no dia seguinte, ele me deu dinheiro, ele que me deu o dinheiro dele, não foi da Companhia Atlética, foi dele, ele que me deu o dinheiro. Não foi adiantamento de férias? Nada. Ele falou, não, isso aqui é para você, você é um cara esforçado, trabalhador e tal, isso aqui é para você, eu tô te dando, e eu vou arrumar outro emprego para você. Você aguenta? Então eu tô precisando de um motorista. Então você vai trabalhar de manutenção, vai estudar e vai trabalhar de motorista para mim. Tá. Você aguenta? Eu falei, mano, não sei se eu aguento, mas eu quero tentar. Então, a partir daí, as coisas começaram a mudar. Tá? Então, Reinaldo, hoje que eu tenho meu próprio negócio, eu tento ser esse ser humano que o Mano foi comigo. Sim. Tá, com meus professores, hoje nós temos 5 professores no centro de treinamento, e eu tento fazer totalmente dessa forma. Tá? E aí eu comecei a fazer a faculdade, estagiei lá, e o negócio começou a melhorar, e a minha vida começou a mudar. E detalhe, em 6 meses na Companhia Atlética, eu já voltei ao meu peso normal. Tá? Foi a única fase da minha vida que eu tive uma saúde muito ruim, nunca mais eu tive problema com saúde. Tá, sobrepeso, pelo contrário. Tá. Ali era mais a tua rotina ou também você já se exercitava? Já, não, treinava todos os dias. Aproveitava e treinava também. Eu treinava todos os dias e isso muda a rotina, né? Tá. Se colocou exercício na rotina, no cotidiano, você já pensa mais no que você vai comer, você já pensa se você vai tomar algum tipo de álcool no final de semana. Hoje praticamente já não bebo. Muda, tá. Entendeu? Mas na época eu bebia bastante ainda. E aí tem um outro fator, o meu grupo de amizades, porque o ambiente te molda muito. Sim. Parece frasezinha chavão, né? Não sei se é esse nome. Clichê. Isso, clichêzão, mas não é. O ambiente te molda mesmo. Raramente você consegue vencer o ambiente. E aí eu tinha um grupo de amigos, que, era cervejada, pizza e não sei o quê, churrasco e tal. E, de repente, conheci um outro esquema de vida muito bacana. Diferente. Começou a confrontar diretamente com esse outro grupo. E esse outro grupo começou a ficar incomodado comigo por eu não beber ou por eu não comer determinadas coisas. Esse não é o Sérgio que a gente conhece. Muda. E aí vai, né? Começa aí. Mas aí você vira o alvo do povo. E aí eu comecei a tentar puxá-los para mim, não deu certo. Então eu só mudei o grupo. Você se formou e você depois já teve seu próprio negócio ou não? Como é que foi? Não. E aí o Mano falava para mim direto esse passo a passo. O Mano falava para mim, cara, você é um cara descolado, você tem que estudar para você virar personal trainer, você vai ter muito aluno. Tá. E aí eu me formei. Você foi sempre assim, de falar bem, de dar... Né? Sempre fui muito comunicativo. Muito comunicativo. Vendia, né, os geladinhos. Exato, porque então, isso ajuda bastante, né?
eu nunca tive problema Isso é bacana. Com a comunicação. Isso. E aí eu consegui realmente terminar a faculdade. Até me recordo que no dia da formatura, eu não tinha ninguém lá. Né? Meu pai, minha mãe faleceu, eu tinha 18, 19 anos por aí. Não, eu tinha 21 anos, eu acho. Meu filho era muito novo, então, e aí depois, logo na sequência, meu pai morreu também, e a família dispersou um pouco e tal, então, na real, que na minha formatura só fui eu. Tá. E aí o cara que faz a celebração lá, não vou saber o nome, ele anunciava e falava para a família ficar em pé, entendeu? E aí eu avisei ele, falei, cara, não pede para ninguém ficar em pé, que não tem ninguém. Entendeu? Então só tá eu aqui e tá tudo certo. Só vim pegar meu canudo aqui, eu quero ir embora. Tá tudo certo. E aí ele fez um esquema bacana, que é a hora que eu recebi, ele falou, o Sérgio não conseguiu trazer os amigos deles aqui, a familiares e tal, então todo mundo fica em pé. Eu achei sensacional a ideia dele ali. Bom. E aí todo mundo aplaudiu e tal, fiquei, bem sensibilizado. Legal. Foi um dia muito especial na minha vida, um dos mais. E aí aderi à ideia de ser professor de educação física como minha vida. Tá. Só para voltar um pouquinho, Reinaldo, eu sempre tive a ideia de ser ou professor de educação física, porque eu tive um professor na escola, chamava Satoru, um japonês, muito bravo, mas muito correto, assim, ele me cobrava de uma forma que eu adoro ser cobrado. E aí eu falei, cara, eu quero ser professor igual a ele. Então, na minha cabeça, eu queria ser ou professor de educação física, ou bombeiro. Era isso daí. Tá. Eu não tinha outro. Então, e aí, quando eu consegui ser professor de educação física, nossa, eu lembro do primeiro aluno me chamando de professor. O Arthur, o nome dele, não era o meu amigo, mas era um aluno que tinha lá. O Arthur falou, professor. E tal. Eu falei, nossa. Onde foi isso? Foi na companhia mesmo. Foi na companhia mesmo? Falei, caramba, que diferente. Quer dizer, você fez faculdade, permaneceu na companhia? Um pouco só. Tá. Aí esse Arthur, esse japonês, Tá. meu amigo, ele abriu um negócio próprio e ele falou, cara, você vai trabalhar comigo. Tá. E aí ele me levou para trabalhar com ele, eu saí da companhia atlética. A companhia atlética tinha um outro formato e o dele trabalhava com reabilitação de cadeirantes, trabalhava muito com terceira idade. Uma outra situação. Uma outra situação, e ali também eu aprendi muito. Então, a vida vai te ensinando, quem está com disposição para aprender, vamos embora. E eu tento não perder oportunidades, Reinaldo. E aí, cheguei lá e, sabe, você acha que você sofre, muitas vezes, porque eu conto uma história e falo, nossa, que cara que sofre. Não, zero. Zero sofrimento, tá tudo certo. Porque quando você vê uma pessoa que não tem sensibilidade para ir no banheiro, não é só locomoção. O problema de um paraplégico maior, ou talvez eu esteja falando besteira, mas acredito que não é ele levantar e ficar em pé. São as necessidades básicas. Tá? Você muda a sensibilidade para ir no banheiro, você não tem sensibilidade no esfíncter mais para ir no banheiro, então você imagina essa situação, talvez, às vezes tem, às vezes não tem nem ereção. Então você vai nesse contexto, o cara não consegue tomar banho sozinho. Então, qual que é o nosso trabalho lá? Fazer ele ser o mais independente possível. Então, para ele se locomover, sair do carro, entrar no carro sozinho, pegar a cadeira dele e colocar dentro do carro. Então, olha o treino que mudou. Sim. Então, era esse contexto de treinamento. E ali eu aprendi demais. A partir dali, eu comecei a ter alguns alunos de personal trainer. E não era fácil na época, até porque pouquíssimas pessoas contratavam personal trainer na época. A gente chegou numa época, aí não vou recordar que ano, né? Que as pessoas começaram mais a buscar esse profissional, né? Ela chegou a ser uma novidade, né? Não tinha, aí veio essa novidade, né? De personal, ou vir em casa, ou montar um grupo, né? Isso. Foi mais ou menos nessa fase que você pegou esse início, né? Início. Até as pessoas entenderem o que era o profissional, né? E aí começou esse negócio de personal trainer e tal, aí tive 1, 2, 3, 4, 5, rápido, muito rápido eu enchi minha agenda. E aí eu desvinculei de todas as empresas e fiquei só como autônomo. E assim eu continuei até a pandemia. Então eu tinha uma cartela muito grande de alunos.
muito grande. Você ia até eles ou eles? Eu ia até eles, eu ia até eles sempre, ou eles estavam em alguma academia, local, ou no condomínio, ou na sua casa. Então eu ia até eles sempre. E eu tinha muito aluno. Muita gente. Para um personal trainer, quem é personal trainer vai saber. Você começar um mundo como personal trainer autônomo e você ter 5, 10 alunos, já é sucesso. Tá? Agora, você ter 30, 40, ou eu cheguei a ter quase 40 alunos de personal trainer, e isso financeiramente, hoje, para você ter uma ideia, hoje se um personal tiver em média 30, 40 alunos, ele vai ter uma renda em média aí de 25 a 40 mil reais. Hoje. Diante do nosso país, hoje, é um ótimo salário. E você, dentro desses 30, 40, tinha que ajustar a agenda ali para poder dar conta de tudo. Era o mais difícil. Então eu trabalhava assim 15 horas por dia. Porque quando a pessoa gosta de você, ela vai querer você. Sempre. Isso aí. Vou indicar. Não, eu quero você. Ele é meu Godoy, personal, é ele que vem para cá, ele que eu conheço, né? E imagino que tem que ser uma agenda muito bem trabalhada, né? E aí deu certo, Reinaldo, sabe? Eu conseguia acertar a agenda toda, minha vida era lotada todos os dias, tinha fila de espera, quando saía algum aluno já tinha outro querendo a vaga, e assim eu fiquei durante anos. Quando chegou a pandemia, não sei se eu estou pulando muito, mas... Não, tá tranquilo. Quando chegou a pandemia, as academias todas fecharam, ninguém mais queria fazer, não podia e nem queria mais fazer aula, todo mundo em casa. Aí que eu senti o baque, porque eu não tinha uma educação financeira. Tá? Ganha 30, gasta 30, ganha 40, gasta 40, e ganha 15, agora, gasta né? O que eu vou fazer? Entendeu? Então eu tinha uma pequena reserva, não era muito, tinha uma pequena reserva, e todo mundo fechado. E os meus alunos querem treinar. Eu fui, eu acho que o pioneiro, se não o primeiro, talvez eu esteja sendo prepotente nesse sentido, mas eu vou colocar entre os primeiros a começar a dar online. Tá? Com certeza dos meus amigos eu fui o primeiro, mas eu vou dizer no contexto geral, acho que um dos primeiros a dar aula online já. Começou a pandemia, primeira semana já estava agilizando, o pessoal estava tudo ainda na loucura, e aquela guerra política, não sei se você se recorda, sim. E que fecha, que abre, que um é contra, outro é a favor e tal. E você é focado na... Cara, eu precisava arrumar minha vida. Eu tenho que ganhar dinheiro. E aí, o que eu falei com a minha esposa? Minha esposa é uma mulher espetacular, tá? Ela que organizou a minha vida. Tá? E aí eu falei com ela e eu falei, Linda, vou fazer o seguinte, eu chamo ela de Linda. Falei, vamos desligar a televisão, não quero saber de YouTube, televisão, nada, vamos trabalhar. Então vou estudar. Aí eu comecei a escrever o livro. Tá. Começou na pandemia. Isso, comecei a escrever o livro, que eu tinha um tempo mais ocioso. Eu falei, cara, não quero fazer parte sair de todos os grupos de WhatsApp, todos. Isolou. Ficamos na nossa caverninha ali, tal. E aí eu comecei a escrever o livro e trabalhar muito online. Só que eu detesto dar aula online. Entendeu? Poxa, é horrível. Mas foi necessidade. Mas a necessidade era essa. Ali. Quando começou a flexibilizar, um pouquinho antes disso, eu pensei, falei, eu acho que eu vou abrir meu negócio. Eu vou abrir meu negócio porque eu abro e fecho a hora que eu quero, e se de levar multa, eu levo a multa e tal. E aí falei com meus alunos se eles topariam treinar comigo, só eu e um aluno na sala, tudo com máscaras, álcool em gel, todos os cuidados e tal. Todos toparam. Eu falei, caramba, que legal. E aí eu falei, vou correr atrás disso tudo. E aí eu vendi meu carro, vendi minha moto, que é o que a gente tinha na época, e tinha uma reservinha e vendi 2 bicicletas. Comprei tudo em equipamento. Aluguei uma sala aqui no Aquários, perto da praça aqui, do lado da Univap ali, aluguei uma sala comercial e o síndico, antes de eu alugar, eu falei com o síndico, foi bacana, o síndico falou, olha, se o condomínio levar a multa é nossa. Se você levar a multa é sua. Tá? Então, não quero saber de bagunça. Não, eu falei, fica tranquilo, pelo contrário. Então, eu fui lá e investi
tudo que a gente tinha em equipamentos. E assim começou o Godoy Esportes. Tá? Que aí eu usei meu sobrenome, porque aí, Reinaldo, entra a parada que eu estava te dizendo no começo, que eu não vendo treino, né? Eu vendo estilo de vida. Sim. Eu falei, cara, por que não meu nome? Ali seria a sua primeira academia, seu primeiro centro de treinamentos, foi nesse espaço. Isso. Hoje, Reinaldo, nós somos o único centro de treinamento 100% personalizado. Nós somos em 7 professores, atendemos no máximo 7 alunos por hora. Está onde hoje? Nós somos ali no Alpamar e Boulevard, tá? Na Marginal da Dutra, aqui no Aquários, segundo piso. Hoje nós temos um bom centro de treinamento, tá? Bem grande, com uma estrutura fantástica, mas começou tudo na salinha ali do Aquários e tal, e os alunos ali com a gente. Olha só. E o número de alunos começou a crescer, o negócio começou a desenvolver. A minha esposa, né, eu até pulei essa parte, a minha esposa, ela já estava fazendo educação física, que era um sonho que ela tinha de fazer, e quando ela me conheceu, eu falei, bora fazer. Não, mas a gente está meio apertado. Não, a gente não tem problema, vamos embora. E aí ela terminou a faculdade, e aí eu abri nessa condição. Eu falei, olha, eu consigo abrir, só vai valer a pena eu abrir um negócio se eu conseguir pelo menos duplicar o número de alunos. Tá. Senão eu fico sozinho com o personal mesmo e tá tudo certo. E aí ela veio trabalhar comigo. Então a gente trabalha junto até hoje. Tá? A gente dá aula junto até hoje. Aumentou o número de alunos. E dobrou o número de alunos praticamente. Então o negócio começou a virar um sucesso. A gente investe muito até hoje, assim, a gente investe pelo menos de 20% a 30% do nosso faturamento a cada semestre. Em equipamentos, em estrutura, modernizar. Isso, num contexto geral. Tá? Então a gente faz questão disso. E aí, como eu tive uma grande experiência na Companhia Atlética, porque na Companhia Atlética eu conheci todos os setores, como eu sou da manutenção, eu fui até professor e depois trabalhei até um pouco, cobri algumas férias de administrativo e tal. Então conheço muito de uma academia. Muito Eu mesmo. ia perguntar exatamente disso, dessa questão administrativa. Né? Você hoje está mais focado no administrativo, continua lá na academia com o personal mesmo. Reinaldo, sou apaixonado pelo treino. É. E aí a Evelyn, minha esposa, ela tem uma formação em administração de empresas. Tá. A primeira formação dela é essa. Falei, pô, então aí juntou, vamos organizar isso daí. A administrativa é 100% dela. O que ela falar é lei e eu cumpro. Tá? E a parte técnica da sala é 100% minha. Aí está contigo. Isso. E aí também a autoridade máxima ali é a minha, como eu respeito ela, porque é difícil isso no casal, tá? Sim. Como eu a respeito no trabalho dela, na profissão e no cargo dela. Sim. E tem a mesma coisa, essa hierarquia lá na sala. Ali é um negócio, não tem jeito. Isso. E você começou a escrever um livro na pandemia, né? Isso. Que é esse aqui, ou É Possível. Vou chegar mais perto aqui, vamos botar para a câmera do meio. Isso. Aqui, ó. Chega bem pertinho, dá para ver aqui, ó. É possível. Com Sérgio Godoy. E aí nasceu um filho. E tudo isso que você contou para mim, praticamente está dentro do livro. Está dentro do livro. Segue essa linha está dentro do livro, exatamente isso. É claro que é um resumão, né? Eu fiz aqui um resumo, e o livro está bem mais detalhado e tal. Mas é esse contexto. Quando esse nome É Possível, eu sou muito fã do Bernardinho, técnico. Sim. Tá? Eu sou muito fã dele. E aí ele tinha um atleta que era líbero, uma escadinha, que é o Serginho. Isso, que veio de uma comunidade de São Paulo. Exatamente. E ele de Pirituba. Isso, ele escreveu um livro também. E aí o Bernardinho sugeriu para ele, cara, eu colocaria o nome É Possível. E ele não aderiu à ideia. Eu falei, deixa para mim. Então, É Possível, ficou contigo. Deixa para mim. Caiu no colo. É isso aí. Aí eu usei esse nome e tal. E como eu tenho o esporte como estilo de vida, eu preferi colocar essa capa que foi do Ironman 70.3 que eu fiz no Rio de Janeiro. É você mesmo? Sou eu mesmo. Tá. Aí dentro tem a ilustração. Tem ilustração. Isso. Então sou eu mesmo. E Reinaldo, tem uma Como é que você vê essa foto aqui depois de ter passado por 106 quilos, cara? Que diferença, pois né? Então. Como é que é, né? É que, Reinaldo... É possível. Então. É possível. Olha só.
eu acredito que tudo pode ser ferramenta de mudança. Tá? Tudo. Sim. Tudo que for ruim na nossa vida pode ser ferramenta de mudança, não só para a sua. Quando você consegue fazer essa mudança na sua vida, você pode externar isso de alguma forma. E quando eu olho essa foto, eu concluí um Ironman e já cheguei a pesar 106 quilos, eu fico pensando, falo, cara, nada me para. Eu consigo qualquer coisa. E o trajeto para chegar até esse Ironman, que foi há 2 anos atrás, foi um processo pessoal, profissional, espiritual, mental, muito longo. E quando eu concluí esse Ironman, eu falei, cara, eu posso qualquer coisa. Qualquer coisa. E não é prepotência falar isso. Sim. Se eu falar para você, Reinaldo, eu quero fazer medicina, eu vou ser médico. E eu vou ser. Acabou. Vai lá e faz. Eu vou estudar e vou fazer acontecer, cara. E vou pagar o preço para isso. Entende? O que acontece muito hoje, Reinaldo, que eu vejo que no contexto geral, as pessoas, elas querem muito, mas o processo não pensa no processo. Quando começa o processo, vê que o negócio é mais pesado, acaba desistindo. É uma pena isso, porque não tem outra forma. Você só vai conseguir ser ou fazer desde que você faça. Sim. Olha, uma lição para muita gente que está nos acompanhando, e você vai lançar o livro, né? Tem o lançamento? Vai ter o lançamento dia 16 de agosto. Tá. Vai ser lá no Alpamare mesmo, tá? Lá no Alpamare Boulevard. Vai ser em frente ao nosso centro de treinamento. Lá tem um espaço muito bacana. Sim. Estão todos convidados, inclusive. E 16 de agosto. 10 horas da manhã. 10 da manhã. Vai ser um café da manhã bacana, vai ter um jazz rolando ao vivo. Ótimo. Tal, e aí a gente vai ter um bate-papo. Pode conhecer a academia? Centro de treinamento? Vai estar aberto lá o centro de treinamento. Sim. Eu gosto de chamar de centro de treinamento porque a gente treina pessoas. E eu não gosto nem de falar malhar, para você ter uma ideia. Tá. Eu gosto de falar treinar. Porque quando você treina a pessoa a ter um físico melhor, mais saudável, você muda todo o contexto dela de vida. Parece que não, mas ela começa a se alimentar mais. Desculpa, mais não. Se alimentar melhor. Melhor. Se alimentar bem, pode até se alimentar bastante, mas bem. Bem. Exatamente. Então, ela se alimenta melhor, ela dorme melhor. Então, ela passa a ter um cotidiano mais ativo. Tá? Então, ela brinca mais com o filho, ela trabalha melhor, ela produz mais. Um ser humano mais ativo, ele produz muito mais. E a vida, no contexto real de vida, ela, se você não produz mais, você está fora. Sim. Começa a perceber, a natureza é assim. Então, o animal envelhece e tal, quando ele para de produzir qualquer coisa, ele deita num canto e morre. E da gente não é diferente, o cara se aposenta, muitas vezes muito cedo, e ele não sabe mais o que fazer, porque se o trabalho dele era o alvo de vida dele, ele acaba adoecendo. Exato. Muita gente acontece isso. Então, quando você coloca o movimento como estilo de vida, você começa a mudar tudo na sua vida. Então, você fica sexualmente mais ativo. Então, você tem um casamento melhor. Então, se você está sexualmente mais ativo, você tem mais energia para brincar com seu filho, para sair com a sua esposa, para trabalhar. Olha o que uma atividade pode fazer na sua vida. Então muda muito. E é legal, você passa esse tipo de orientação, a pessoa chega lá, olha, eu não conheço nada disso e eu preciso, né, ter essa qualidade de vida. Você passa, sei lá, regra, um cronograma, né, só para a gente finalizar aqui, né, para entender, para a pessoa chegar lá, ó, estou procurando aqui o Godoy, legal. O que daqui para frente eu posso fazer? Você estuda a pessoa, é isso? Isso, como é que funciona? A gente chega, vamos dizer que você chegou lá, Reinaldo, você vai treinar com a gente lá. Então você chegou lá através de algum médico que te indicou, normalmente é isso. Os médicos da região nos indicam muito, tá? Então eu fico muito feliz com isso. E aí você chegou lá, aí você vai falar comigo, então eu tenho essa resenha que eu estou tendo aqui, a gente tem lá no seu treinamento. Fala, ô Reinaldo, cara, o que você espera? Por que você está aqui? Você fala, cara, preciso mudar minha vida, estou muito mal fisicamente, não sei o quê. E aí, Reinaldo, eu tenho essa resenha.
Na sequência, a gente tem um setor de avaliação física, e a gente faz essa avaliação, e a cada 45 dias a gente repete essa avaliação. Por que a gente faz isso? Quando eu pego a avaliação, então eu tenho o seu feedback mais a avaliação na mão. Tá. Com esses 2 itens, a gente monta um programa de treinamento para você, específico para você, Tá. e passo para o seu professor, se vai ser eu ou o seu professor, ele que vai determinar o que ferramenta vai utilizar. Eu sugiro só, como coordenador técnico, eu sugiro a ferramenta que ele vai usar, que ele deveria usar, e aí vocês usam essa ferramenta. Se 45 dias não deu certo, porque o professor também erra, tá? Tá. Aí você... A gente readequa o treinamento. E aí, essa conversa nossa que nós tivemos aqui, falando do que muda a vida no contexto geral, isso é gradativo. Tá? A gente vai conversando. E aí, como é que tá? Cara, já senti uma diferença. Eu não conseguia subir até o 7º andar. Hoje o meu elevador quebrou, subi tranquilo. Então você vai percebendo no cotidiano. E aí o cara fala, você vê ele mais feliz, aí você vê a esposa chegando também. E você tem vários exemplos lá de pessoas que... Hoje nós temos lá, quase 110 alunos de personal trainer. É difícil ter esse número só de personal. Tá? E esse número são pessoas que estão lá. Acho que a grande maioria delas já mudaram muito de vida, num contexto saudável. Sim. Tá? E as que não chegaram aí ainda estão no processo, sabe? E entenderam que é um processo se cuidar. E quando você se cuida, você cuida do próximo que está perto de você. Quando você está cuidando da sua saúde, você está cuidando da sua esposa, está cuidando do seu filho, Sim. você está cuidando de quem está próximo de você. Porque aí você tem realmente saúde para cuidar melhor e fazer melhor o seu papel. Né, cumprir seu papel como marido, como trabalhador da sua profissão, como pai. Quando ela vai experimentando essas qualidades que o treinamento esportivo te entrega, amiga, é mudança de vida na real. Total, né? Gente, olha, encantado aqui com o bate-papo com o Sérgio Godoy, com o Godoy, personal, falando aí do centro de treinamento dele em São José dos Campos, que fica na Aquários, contando toda a história de vida dele, né? E lançando o livro aqui, ó, mostrar de novo. É possível, dia 16 de agosto em São José dos Campos. Eu vou presentear você aqui com uma revista do Meon, tá? Legal. Espero que você esteja na próxima, viu? Vamos fazer uma matéria. Eu também espero. Fazer uma matéria especial para colocar um pouco da história do Sérgio aí. Legal, muito obrigado por ter vindo aqui, Sérgio. Sucesso, que, olha, todo mundo que puder comparecer e adquirir o livro, com certeza vai fazer um grande negócio. Em breve ele estará também na Amazon e nas livrarias da região. Tá. Após o lançamento, né? Antes do lançamento eu não posso fazer isso. Então aí, quem quiser adquirir, vai ser... Eu vou... o ideal seria entrar em contato nas mídias sociais num primeiro momento. Isso. Tá? Quer passar o Instagram, fica à vontade. A gente já acredita aqui. Legal, eu vou passar o Instagram da empresa e o meu, tá? Godoy Esporte Saúde, SJC. Tá? E Sérgio Godoy, SJC. Tá? Então, teu da empresa e teu pessoal. Isso. Tá. O do livro, eu uso os dois, tá? Quando é só sobre treinamento, aí é só a empresa, ou então qualquer outra coisa em relação a escrever, ou alguma outra coisa mais particular, aí vai para o meu. Legal. Obrigado por ter vindo aqui, dado uma aula para a gente aqui. Foi bom demais conversar com você. Obrigado pelo convite. Tá. Eu posso finalizar? À vontade. A ideia de escrever o livro, eu sempre escrevi porque eu gosto de escrever, só isso. Sempre gostei de escrever, desde moleque. Mas agora eu entendo que pode ser uma ferramenta também que pode auxiliar muita gente. Tá? Então, eu queria falar para os ouvintes, para quem está assistindo, que é possível você mudar de vida, é possível você mudar o seu estilo de vida, o estilo de vida da sua casa, das pessoas que estão ao seu redor. Mas antes de você pensar em mudar todos, muda você. Tá? Treina todos os dias, se alimenta melhor. Se você não gosta de fazer musculação, faz o que você gosta de fazer, mas faz. O movimento, ele faz parte do ser humano. Entenda que se você tiver seu corpo todo saudável, mas se você não tiver músculo, você não sai da sua cama.
Tá? Então é importante que você treine, que você se cuide. Isso vai te gerar grandes frutos. E se você tiver alguma dificuldade educacional em relação a você ou às pessoas que estão ao seu redor, aos seus filhos, pega o esporte como referência. O esporte é a maior referência. Tá? Ele te ensina tudo que você precisa aprender. É isso aí. Valeu demais. Reinaldo, obrigado. Poxa, muito obrigado, cara. Obrigado você. Bom Foi demais. Prazer, uma honra estar aqui com você. Que bacana, de vendedor de geladinho, lá em Mogi das Cruzes, ao nosso entrevistado aqui, lançando o livro É Possível. Show de bola. Agora sua visita lá, hein, Reinaldo? Não, a gente vai, com certeza. Vamos lá. Dia 16, hein? Dia 16, para adquirir esse livro, pegar o teu autógrafo, né, a tua dedicatória. Tem que aprender a fazer isso. Né, vai treinando. Então, eu ainda falei. Faz uma letra bem bonita. Vou dar um jeito. Né, para ficar bem chique, tá? Vou dar um jeito. E a gente vai visitar o centro de treinamentos lá. Legal, Reinaldo, obrigado. Obrigado mais uma vez, prazer também. Valeu. Obrigado você que nos acompanhou aqui no nosso podcast. Aliás, pegue o link, né, e compartilhe aí para o pessoal, aquele que você quer puxar a orelha, ó, para ter uma educação física correta, qualidade de vida, bem-estar, mande o link. Um abraço e até a próxima. Valeu.